Um dos crimes mais chocantes dos anos 90. Um caso de assassinato, em que dois irmãos, Lyle e Eric Menendez, se tornaram os principais suspeitos de uma tragédia familiar que abalou os Estados Unidos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no caso dos irmãos Menendez, desvendando o que realmente aconteceu naquela fatídica noite, os detalhes do julgamento, os motivos por trás do crime e o que aconteceu com eles depois. Será que foi vingança? Ou um crime frio e calculado? Vamos descobrir agora. Antes da tragédia, os Menendez eram os que muitos consideravam a família americana perfeita. José Menendez, nascido em Cuba, era um homem extremamente ambicioso. Ele imigrou para os Estados Unidos ainda jovem, buscando ali oportunidades melhores. Com inteligência e determinação, ele rapidamente subiu na carreira e se tornou um magnata de Hollywood. Trabalhando em empresas poderosas, José ajudou a mudar a indústria do entretenimento na década de 80. José era um homem rígido, controlador e exigente. Ele tinha grandes expectativas para os seus filhos e isso pesava sobre eles. Kit, por sua vez, enfrentava problemas de saúde mental, lutando contra a depressão e o vício em álcool. Para o mundo exterior, os Menendez eram uma família perfeita, mas por dentro, as rachaduras começaram a aparecer. Kit Menendez, sua esposa, era descrita como uma mulher amorosa, embora enfrentasse lutas internas, como depressão e vício em álcool. O casal teve 2 filhos. Lyle, o mais velho, nasceu em 10 de janeiro de 1968 e Eric nasceu em 27 de novembro de 1970. Para o mundo exterior, parecia que os Menendez tinham tudo: riqueza, status, uma mansão de $5 milhões em Beverly Hills, uma família bonita. Mas o que estava escondido dentro dessas paredes era muito mais sombrio. Os irmãos cresceram cercados de riquezas e privilégios. Morando em um bairro de classe alta, frequentaram a escola em Princeton. Suas notas escolares eram medianas, mas desde muito novos, o pai já exercia uma forte pressão sobre eles. José era descrito por muitos como controlador e autoritário. Ele tinha expectativas altíssimas para os filhos e não aceitava falhas. Lyle e Eric, embora aparentemente privilegiados, viviam sob a pressão constante de atender às demandas do pai. Kate, por sua vez, era vista como emocionalmente distante, muitas vezes perdida em seus próprios problemas. Eric sempre foi visto como um garoto muito reservado e tímido. Ele tinha uma admiração enorme por seu irmão mais velho e, de certa forma, o idolatrava, tentando imitá-lo em diversas situações. Um detalhe que os professores notaram desde cedo era que ambos os irmãos aparentavam ser imaturos para a idade que tinham e enfrentavam dificuldades de aprendizado. Contudo, o pai José nunca deu ouvidos às observações dos educadores. José era um homem extremamente controlador, dominando todos os aspectos da vida familiar. Ele tinha uma personalidade difícil de agradar, e suas regras eram incrivelmente rígidas, abrangendo todas as áreas do cotidiano da família. Isso inclui desde que os filhos podiam ou não comer, com quem poderiam se associar e até mesmo o que podiam ler. Cada ação dos filhos precisava ser cuidadosamente monitorada e controlada com a grande responsabilidade atribuída a eles em todos os momentos. José, como pai, definia que os meninos deveriam seguir essa disciplina meticulosa a cada minuto do dia. Sempre que perguntavam aos amigos como era a personalidade dos irmãos, todos diziam que eles eram bem diferentes. O Lyle, por exemplo, teve dificuldades em separar o que era ficção da realidade. Ele tinha uma personalidade muito marcante e era bastante inteligente, enquanto o irmão dele, Eric, era mais sensível e mais reservado, preferindo guardar seus pensamentos e sentimentos para si mesmo. Na escola, os professores comentavam que o encontravam chorando com frequência. E devido ao poder que o pai dele exercia e ao sucesso que a família tinha, muitas pessoas ficavam receosas de falar qualquer coisa para ele. Em 1982, a prima de Eric e Lyle, de nome Diane,
foi passar as férias de verão com a família. Em uma noite, os irmãos estavam brincando de lutar, mas de repente algo inesperado aconteceu. Sem dizer uma palavra, eles amarraram Diane e tiraram as roupas dela. Ela tentou se soltar, mas começou a gritar e se desesperar. Então eles fugiram. Diane também mencionou outros eventos estranhos que ocorreram naquele período, coisa que ela não conseguia entender, nem o motivo de eles estarem agindo de forma tão esquisita. Em 1985, José recebeu uma oferta para se tornar presidente de uma empresa de distribuição de produtos de vídeo na Califórnia. Ele conseguiu convencer a família de que a mudança da costa leste para a costa oeste seria a melhor decisão para todos. A família se mudou para uma casa enorme e super luxuosa. Mas José estava profundamente desapontado com a atitude dos filhos. Foi por volta dessa época que os dois começaram a se rebelar cada vez mais. Em 1986, Lyle se inscreveu para a Universidade de Bristol, mas foi rejeitado. No ano seguinte, ele foi aceito, porém, pouco tempo depois do início das aulas foi acusado de plágio no primeiro semestre. Como consequência, ele foi enviado ao comitê disciplinar da universidade e suspenso por 1 ano, podendo voltar apenas em 1988. José, mais uma vez, ficou extremamente decepcionado com o filho e decidiu que precisava tomar uma atitude para que Lyle aprendesse a ser mais responsável, focar no trabalho e levar suas obrigações a sério. Assim, José conseguiu um cargo para ele na empresa em que trabalhava, onde Lyle foi tratado como qualquer outro funcionário. No entanto, ele não demonstrou nenhum interesse em seguir os passos do pai. Muitas vezes ele desobedecia às ordens e, em várias ocasiões, sequer aparecia para trabalhar. Quando o tempo estava bom, em vez de trabalhar, ele preferia jogar tênis. Não demorou muito para que fosse demitido. Em 1988, o Lyle e o Eric foram acusados de roubo. Eles invadiam as casas dos pais de seus colegas, levando dinheiro e joias. Estima-se que nessa época, os dois roubaram milhares de dólares. Mas aí o amigo, que não tinha sido incluído, decidiu denunciar os dois. Quando a polícia entrou em contato com José, ele parecia muito decepcionado com os dois. Não porque eles estavam roubando, mas sim porque eles foram capturados. José ficou extremamente irritado, mas não queria que seus filhos fossem parar na cadeia. Por isso decidiu contratar um famoso advogado de defesa criminal para representá-los. O advogado conseguiu negociar um acordo com um promotor de Los Angeles. Se Eric, que era mais jovem e não tinha antecedentes criminais, assumisse a culpa, o Lyle, o irmão mais velho, seria inocentado. O juiz aprovou o acordo e Eric foi condenado a prestar serviços comunitários ajudando moradores de rua, além de ter que participar, junto com o irmão, de sessões obrigatórias de terapia psicológica. Além disso, eles precisaram restituir todas as vítimas. Como boa parte dos itens roubados já havia sido vendida, eles tiveram que pagar pelos prejuízos causados. A essa altura, José estava completamente perdido, sem saber mais o que fazer para que os filhos mudassem suas atitudes e deixassem de se comportar dessa maneira. Ele sentia que cortar alguns privilégios já não surtia mais efeito. Durante o aconselhamento psiquiátrico, em 19 de julho de 1989, a terapeuta foi informada de que os filhos de José exibiam traços de narcisismo e não demonstravam consciência, apresentando sinais de sociopatia. José e sua esposa estavam sem saber o que fazer. Então decidiram fazer uma pequena viagem em família, acreditando que isso poderia ajudá-los a se reconectar e passar um tempo juntos. No dia 19 de agosto de 1989, a família Menendez viajou para Marina del Rey, o maior porto artificial do mundo. Eles alugaram um barco para pescar tubarões, tentando aproveitar o tempo em família. Em 20 de agosto de 1989, José estava em casa, em sua mansão em Beverly Hills. A família estava comendo sobremesa enquanto assistiu um vídeo. Mais tarde, os filhos Lyle, com 21 anos, e Eric, com 17, saíram para ir ao cinema. Na mesma noite, às 23h47, o departamento de polícia de Beverly Hills recebeu uma ligação de Lyle, que chorava desesperadamente, relatando que alguém havia assassinado seus pais. A ligação foi gravada, durou 2 minutos e meio, e Eric podia ser ouvido gritando ao fundo.
Quando a polícia chegou à casa, vários investigadores notaram que, apesar de alguns sinais de desordem, nada havia sido roubado. Isso levou os policiais a concluírem que as vítimas provavelmente conheciam o assassino, já que não havia sinais de arrombamento nas portas ou janelas. O casal Menendez foram brutalmente assassinados com espingardas. José levou um tiro na nuca. Já Kate havia conseguido fugir correndo, mas não foi o suficiente para escapar do seu atirador. Os primeiros tiros acertaram a perna, fazendo com que os ossos quebrassem. Os atiradores precisaram recarregar a arma e finalizarem os Menendez com inúmeros tiros, o deixando irreconhecíveis. O interrogatório dos irmãos durou apenas 20 minutos, pois Eric estava inconsolável, chorando durante todo o processo. Lyle, por outro lado, manteve-se calmo e tranquilo nas respostas, enquanto Eric parecia completamente perturbado. Os irmãos relataram que naquela manhã, depois de tomar o café da manhã um pouco tarde, jogaram tênis na quadra do jardim. Em seguida, assistiram a partida de tênis na televisão e passaram a tarde fazendo compras no Beverly Center, um shopping local. Eles voltaram para casa por volta das 5 da tarde e fizeram planos com um amigo chamado Perry para se encontrarem mais tarde em um festival de comida local. Os dois saíram de casa novamente às 8 da noite, planejando assistir um filme no cinema. Ao chegarem lá, encontraram longas filas e decidiram ir ao shopping center para assistir ao filme Batman. Depois do filme, se perderam do amigo Perry e mudaram os planos, ligando para ele. Acabaram decidindo ir a um restaurante em Beverly Hills, mas antes voltaram para casa para buscar a identidade falsa de Eric para que ele pudesse beber no restaurante. Foi nesse momento, ao retornar para casa, que encontraram os pais mortos na sala e imediatamente ligaram para a polícia. Um detalhe importante que Lyle contou à polícia é que sua mãe vinha exibindo um comportamento suicida nos últimos anos, enquanto Eric sugeriu que a máfia poderia estar envolvida no assassinato de seus pais. O legista do Departamento de Polícia de Los Angeles conduziu a autópsia de José e Kate Menendez em 23 de agosto de 1989. 2 dias depois, em 25 de agosto, Lyle organizou uma cerimônia memorial para os seus pais em Los Angeles. Os irmãos chegaram 1 hora atrasados ao evento. Eric parecia bastante confortável, enquanto Lyle se manteve calmo e controlado durante todo o tempo. Em 28 de agosto, os irmãos realizaram um funeral tradicional para os pais na capela da Universidade de Princeton. O professor Brandon Scott conduziu o serviço e Lyle discursou por cerca de meia hora, refletindo sobre o significado de que seus pais tinham para ele. Logo após a morte dos pais, poucos dias depois, Lyle decidiu que queria ingressar no mundo dos negócios. Ele abandonou a faculdade, enquanto Eric ficava indeciso entre continuar na universidade ou seguir a carreira de tenista profissional. Eles não estavam preocupados com dinheiro, pois após o falecimento dos pais, receberam uma apólice de seguro no valor de $650 mil. Assim, começaram a gastar sem moderação. Compraram relógios Rolex, carros de luxo, equipamentos de som e roupas de grife. Alegaram que não queriam mais viver na mansão dos pais em Beverly Hills, pois temiam por suas vidas. Em vez disso, passaram a se hospedar em hotéis de 5 estrelas, sempre acompanhados de guarda-costas e utilizando apenas limusines. Alugaram apartamentos, carros e compraram veículos de luxo, como Porsche e Jeeps, gastando grandes somas de dinheiro. Em outubro daquele mesmo ano, já haviam acumulado mais de $90 mil no cartão de crédito deixado pelo pai. Lyle tentou fundar sua própria empresa e viajava frequentemente entre a Califórnia e Nova Jersey, sempre em classe executiva. No entanto, a empresa faliu antes de sequer começar a operar. Ele também comprou um restaurante, mas o negócio não prosperou. Além disso, financiou um show de rock com um sócio, mas este fugiu com os $40 mil que Lyle havia investido. Sem opções, Lyle decidiu se dedicar ao tênis, contratando um treinador particular renomado, e continuou a gastar exorbitantemente com hotéis de luxo e qualquer equipamento que pudesse melhorar o desempenho do seu irmão Eric no esporte. Os dois irmãos já haviam gasto mais de $700 mil. As autoridades começaram a notar o comportamento estranho dos irmãos, que estavam mais focados em gastar e aproveitar o dinheiro dos pais do que em descobrir quem haviam cometido os assassinatos.
Pouco a pouco, a investigação começou a levantar suspeitas de que os próprios irmãos poderiam estar envolvidos no crime. No dia 31 de agosto de 1989, Lyle contratou um especialista em computadores para tentar apagar arquivos do computador do pai. Ele alegou que acidentalmente deletou o testamento mais recente do pai, mas conseguiu recuperar uma cópia antiga, na qual ele e Eric herdavam toda a fortuna da família. A equipe de investigação começou a desconfiar dos irmãos. Eles também descobriram que os dois tinham adquirido 2 espingardas calibre 12, haviam sido compradas em 18 de agosto de 1989, ou seja, 2 dias antes do assassinato dos pais. E eles usaram a identidade falsa para comprar as armas. Essa descoberta foi a primeira prova física que conectava os irmãos ao crime. Os investigadores também conversaram com o terapeuta da Kate, que disse que já havia falado que tinha medo dos filhos e que pensava que eles eram sociopatas. Ela também disse que ela sempre trancava a porta do quarto dela à noite. O Eric também continuou na terapia e ele começou a ficar cada vez mais nervoso e ansioso em uma sessão. De acordo com o terapeuta, o Eric teria dito: "Nós conseguimos." E aí, ele também teria confessado tudo para o terapeuta, dizendo que depois dos assassinatos, eles trocaram de roupas e largaram as espingardas na estrada e foram para o cinema para conseguir um álibi. O terapeuta sugeriu que o Eric ligasse para o Lyle, para eles conversarem sobre o assunto, e prontamente Eric fez isso. Lyle foi até a consulta. Enquanto isso, o terapeuta gravou toda a sessão. Quando Lyle ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo. O terapeuta sugeriu que o Eric ligasse para o Lyle para eles conversarem sobre o assunto, e prontamente Eric fez isso. Lyle foi até a consulta. Enquanto isso, o terapeuta gravou toda a sessão. Quando Lyle ficou sabendo que Eric tinha confessado tudo para o terapeuta, ele também teria ameaçado o terapeuta de que se ele falasse alguma coisa, ele iria matá-lo. Mesmo com essas provas, o terapeuta não foi direto para a polícia. Ele continuou marcando sessões com os irmãos. O fato é que a amante desse terapeuta, que sabia de tudo, foi até a polícia e contou que ele estava escondendo as informações. Parece que ele era meio abusivo com ela e ela estava querendo ali se vingar. E com essas informações nas mãos, os policiais foram atrás de intimações para conseguir ouvir aquelas fitas gravadas. E 2 das 3 fitas foram autorizadas de serem usadas pela polícia, porque o Lyle teria ameaçado o terapeuta. Então isso quebrava a confidencialidade de paciente e médico. E os policiais só conseguiram ouvir as fitas quando o Eric já tinha ido para Israel, para o torneio de tênis. Então ele não estava no país. Mas os policiais estavam com medo dos irmãos fugirem. Então eles logo pegaram Lyle quando ele estava saindo da garagem de casa e ele foi preso. Eric, ao saber da prisão do irmão, chorou histericamente. E imediatamente voltou para ficar com o irmão, para ambos passar por aquilo juntos. Então agora, com os 2 presos, começaram as audiências. Quando a confissão de Eric veio à tona, os 2 irmãos foram presos em 1990. Mas o que começou com a simples confissão de assassinato, rapidamente se transformou em algo muito mais complexo. Durante o julgamento, os irmãos revelaram algo que chocou o público. Eles alegaram que os assassinatos foram motivados por anos de abuso físico, emocional e sexual cometidos por seu pai, José. Eles também alegaram que sua mãe, Kate, sabia dos abusos e nada fez para detê-los. Essa revelação dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditavam que os irmãos estavam apenas tentando manipular o sistema, enquanto outras começaram a simpatizar com a ideia de que eles eram vítimas de um lar terrivelmente abusivo. O primeiro julgamento dos irmãos Menendez começou em 1993 e foi transmitido ao vivo pela televisão. Durante o julgamento, Lyle e Eric descreveram em detalhes os abusos que alegaram ter sofrido nas mãos de seu pai. Eles afirmaram que os assassinatos foram cometidos em legítima defesa. A promotoria, no entanto, argumentou que os irmãos eram motivados pela ganância. José Menendez tinha uma fortuna considerável e os irmãos haviam começado a gastar grandes somas de dinheiro logo após o assassinato. Para a promotoria, isso provava que os irmãos haviam matado os pais por dinheiro.
O julgamento resultou em júris empatados. Os irmãos foram julgados novamente em 1995. No segundo julgamento, as emoções estavam ainda mais à flor da pele. A promotoria se concentrou em desacreditar as alegações de abuso e enfatizou o motivo financeiro. Dessa vez, o julgamento não foi transmitido ao vivo, e a defesa dos irmãos teve menos espaço para explorar o histórico de abusos. Em 1996, Lyra e Eric foram condenados à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Eles foram enviados para prisões separadas, o que para muitos simbolizou o fim do caso. O caso dos irmãos Menendez levanta questões importantes sobre abuso familiar e como isso pode influenciar o comportamento violento. Muitos argumentam que se os irmãos realmente sofreram abusos durante toda a vida, isso poderia explicar o seu comportamento desesperado naquela noite. Outros, no entanto, acreditam que o motivo financeiro era claro, especialmente considerando o estilo de vida que os irmãos adotaram logo após o assassinato. O debate sobre se o abuso foi ou não um fator determinante no crime continua até hoje. Mesmo após décadas, o caso dos irmãos Menendez continua a ser reavaliado sob diferentes lentes. Hoje, Lyra e Eric Menendez continuam a cumprir suas sentenças de prisão perpétua. Embora estejam separados, os irmãos mantêm contato por cartas e visitas esporádicas. Nos últimos anos, eles se casaram na prisão e continuaram a receber apoio de alguns simpatizantes que acreditavam que os irmãos mereciam a segunda chance. Além disso, o caso dos irmãos Menendez ganhou lugar na cultura pop. Filmes, documentários e séries de televisão revisitaram o crime e o julgamento inúmeras vezes. Em 2017, a série Lei e Ordem trouxe o caso de volta aos holofotes, gerando uma nova onda de interesse. O caso dos irmãos Menendez é, sem dúvida, um dos mais complexos da história criminal dos Estados Unidos. Ele levanta questões sobre os limites da legítima defesa, os efeitos de anos de abuso e até onde a ganância pode levar alguém. Embora Lyra e Eric tenham sido condenados à prisão perpétua, o debate sobre suas motivações e o impacto de suas infâncias abusivas continua até hoje. E você, o que acha? Acredita que os irmãos Menendez mereciam essa condenação ou acha que o histórico de abusos deveria ter sido mais considerado? Deixe sua opinião nos comentários.